Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Engenharia Curiosa. E hoje estamos fazendo o terceiro capítulo da série Edifícios Residenciais Mais Altos do Mundo. Hoje é o terceiro capítulo, vamos falar do primeiro, segundo e terceiro lugar. Então não saia daí, vamos te explicar tudo. Mas não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar o seu like. Isso é muito importante para nós. Finalizando a nossa série Edifícios Residenciais Mais Altos do Mundo, hoje vamos falar dos três mais altos do mundo, terceiro, segundo e primeiro. Começando pelo terceiro, vamos abordar aqui o edifício 432 Park Avenue, 432 Park Avenue. Esse prédio fica na 57th Street, 57th Street, e que é a chamada Billionaires Row. Por quê? Porque lá tem vários prédios que estão sendo construídos em Nova York, todos na mesma rua, e por isso chamada Billionaires Row, quer dizer, a rua dos bilionários, por causa da profusão de prédios muito altos, com apartamentos extremamente caros, e que está atraindo os bilionários do mundo inteiro e renovando a questão imobiliária de Nova York. Então vamos falar desse prédio. Esse prédio tem 425 metros de altura, 85 pavimentos, 65 mil metros quadrados. Ele já foi finalizado em 2015, está em uso já há 7 anos. O seu projeto foi feito por um uruguaio chamado Rafael Vignoli Beceiro, projeto estrutural feito pela WSP, que é de Montreal, no Canadá. Então, juntos, viabilizaram esse prédio, que é um prédio totalmente em concreto e com uma particularidade, o concreto branco. Usaram um concreto branco à vista, então hoje você vê o prédio é branco, natural, com concreto, com cimento branco. Uma outra particularidade interessante desse prédio é que eles fizeram um sistema estrutural que é muito usado em obra de estrutura metálica, ou de estrutura mista, ou híbrida, que é um core de concreto. Normalmente a obra de estrutura metálica é um core de concreto, depois estrutura metálica na periferia, e você tem os dois sistemas trabalhando juntos, por isso que chama sistema híbrido. E eles usaram isso nesse prédio, só que em concreto no core, no coração, e também concreto na periferia, com essa estrutura de concreto à vista branca. Então isso é uma particularidade. Outra interessante é que usaram como sistema de contraventamento, cada 12 pavimentos, dá para ver na foto, você tem 2 pavimentos abertos, onde ali está se usando todos os sistemas de instalações, né? São pavimentos técnicos, abertos, para o vento passar, e isso como elemento estrutural de combate ao vento, além de usarem esses 2 andares também como outriggers. Outrigger é um sistema estrutural mais robusto em alguns lugares do edifício, para isso também funcionar como contraventamento. Isso se usa muito nos prédios modernos em aço, né, ou híbridos, mas nesse prédio especificamente também foi usado no prédio em concreto. Chama-se outrigger. Além disso, esse prédio tem como particularidade o seu custo. O custo foi astronômico, foi 1,25 bilhões de dólares. E também ele tem como característica que usaram um segundo sistema de contraventamento, que são os amortecedores de massa sincronizados. Esse prédio, assim como outros que usam esse sistema, que são uma massa muito grande, que chega a 1.000 toneladas, normalmente no topo do prédio ou próximo ao topo, ligado com amortecedores, e ali então é mais um sistema de estabilização do prédio, tanto no caso de ventos como no caso de terremoto. Então esse prédio tem então 2 sistemas de contraventamento e antissísmico. Outra particularidade desse prédio é o seu índice de esbeltez muito alto. Ele é um dos prédios já no novo conceito de prédios super altos, chamam-se Pencil Buildings ou Pencil Towers, que são prédios que têm uma relação altura pela menor largura maior do que 1:12, né? Então esse prédio é 1:15. Então ele já é um Pencil Tower ou Pencil Building.
né, dentro dessas características. O prédio já está sendo usado há um bom tempo, né, 7 anos, e já começou a dar alguns problemas. Então, as fofocas aí é de que está tendo muito problema judicial, né, que são clientes, são donos de apartamentos muito endinheirados, importantes, então com muitas demandas judiciais entre eles, né? Então, haver aí a resolução desses problemas. Então, se você pensava em comprar um apartamento aqui, que custa em torno de 50 milhões de dólares, convém esperar um pouquinho. Bem, o segundo prédio mais alto do mundo chama-se 111 West Street. Ele é também chamado Steinway Tower. Steinway Tower, vocês lembram, Steinway é uma marca de piano famosíssima, e lá era a sede da Steinway, então os incorporadores tiveram que negociar isso com a Steinway, e permaneceu alguns andares ainda funcionando com a empresa, de maneira que o prédio ficou com uma característica interessante, que é extremamente fino. Então esse prédio é considerado o prédio mais fino do mundo, porque ele tem essa relação que nós falamos antes da esbeltez, a altura pela largura, a maior que se pode imaginar no mundo, que é 1:24. O prédio tem 435 metros e tem a menor largura é 18 metros. Então, por isso que dá essa relação de 1:24. Ele tem 84 pavimentos, mas tem somente 29 mil metros quadrados. Ou seja, é um prédio muito alto, muito esbelto, mas com áreas pequenas, né? Pouca área por pavimento. Aqui deve dar aí 300 metros quadrados por pavimento em média. Na verdade, ele vai diminuindo ao longo dos andares, né? Então, esse prédio foi feito pela Shop Architects, lá de Nova York, junto com o estrutural da WSP de Montreal, no Canadá. Então, juntos viabilizaram a estrutura desse prédio, que é um prédio feito em estrutura híbrida, quer dizer, o core de concreto e em volta tudo metálico, né, com estrutura mista metálica, e onde se usou fartamente o contraventamento bem aparente, assim como foi usado no John Hancock Building em Chicago, né, contraventamentos muito evidentes que foram utilizados propositalmente também na própria arquitetura, que tem vistas espetaculares para o Central Park. Então esse prédio ele tem a característica de ter grandes áreas disponíveis com vista para o Central Park, porque ele fica bem no centro, né? A 57 é a primeira rua logo depois do Central Park. Então, nesses andares mais altos, você tem uma vista completa do Central Park. Agora, se você quiser comprar um apartamento lá, eles estão vendendo agora por 100 milhões de dólares. O apartamento que está à venda lá. Esse prédio ele é interessante porque na fachada ele usou muito as cores terracota e bronze para lembrar as cores da Steinway. Então ele trouxe um pouquinho dessa memória, e também a memória do Art Deco, que é muito cara a Nova York, tanto é que o Chrysler Building e o Empire State têm essa característica do Art Deco, e ele resgata um pouco isso, né? Traz um Art Deco mais moderno, como se fosse uma obra pós-moderna, né? Bem, pessoal, então agora vamos falar do prédio mais alto do mundo para residências. Trata-se do Central Park Tower. Também fica em Nova York, também fica na Billionaires Row, que é a 57, é a 57th Street, e próximo aos demais prédios dos quais nós falamos. Esse prédio tem 472 metros de altura, tem 98 pavimentos e é o segundo prédio mais alto dos Estados Unidos. É um prédio realmente muito alto, só abaixo do Freedom Tower, que foi o prédio que substituiu o World Trade Center, lá em Nova York. Ele foi projetado pelo Adrian Smith e Gordon Gill Architecture, que é uma empresa lá muito famosa lá de Chicago, que já fez vários prédios no mundo inteiro. É uma empresa completa que também já faz junto à parte estrutural. Esse prédio é um prédio misto e
híbrido, quer dizer, tem core de concreto e o entorno dele metálico com estruturas mistas, né? Pilares mistos, vigas mistas, lajes mistas. Ele tem uma área de 94 mil metros quadrados e o que chama atenção nesse prédio é o seu custo astronômico, 3 bilhões de dólares. E ele também, uma das coisas que aumenta muito o custo, conforme falamos em Nova York, é porque normalmente tem que negociar com o antigo proprietário, que normalmente é um proprietário famoso, uma loja famosa, uma empresa famosa, que é o caso da Nordstrom. Então esse prédio também se chama Nordstrom Tower porque foi mantida 7 pavimentos com essa loja, né, que existia no local. Esse prédio também tem uma característica interessante, que ele aproveitou uma possibilidade que tem em Nova York, que é compra do espaço superior. Quer dizer o seguinte, você pode comprar o espaço do vizinho. Então esse prédio fez isso. Lá pelo 30º andar, ele vem com um balanço de 9 metros em cima do terreno vizinho, do prédio vizinho, e dali vai mais 70 pavimentos para cima. E isso em Nova York pode acontecer também com as vias públicas. Então, agora mesmo no Brooklyn, estão fazendo um prédio que faz isso, que voa para cima do vizinho e também para cima da via pública. Interessante, eles usaram isso então com um sistema estrutural chamado cantilever, que é um balanço que você faz, um balanço sucessivo, né? Todos os andares estão em balanço, então isso é muito interessante, lá foi adotado isso. Outra coisa interessante é que tem vários apartamentos de vários tamanhos. Então, se você está em dificuldade, você pode comprar um apartamento por 7 milhões de dólares. Agora, se você está mais desapertado, tem apartamentos de 70 milhões de dólares. Então, assim, tem uma grande quantidade de possibilidades de apartamentos. Como esse de 70 milhões de dólares, ele tem mais ou menos 700 metros quadrados, 650 metros quadrados, dá para você ver que eles estão cobrando lá em torno de 100 mil dólares o metro quadrado. Esse é o preço que está girando ali. E, por último, dizer que esse prédio, ele faz parte dos prédios absurdamente altos que estão sendo construídos em Nova York, todos na mesma rua, né? Na Billionaires Row, na 57. Então, a ver aí os próximos prédios, quando você for em Nova York, é uma visita imperdível, pelo menos passar na frente dos prédios para conhecê-los. Enfim, estes prédios, esses edifícios, eles nos colocam perante os desafios de arquitetura, desafios da engenharia, de prédios muito altos, muito esbeltos, que tem que resistir a sismo, tem que resistir aos ventos e outros efeitos, de maneira que o desafio sempre é bom para a engenharia, para a construção. Então, quando você for a Nova York, não deixe de visitar a Billionaires Row para ver esses prédios. E com isso nós encerramos a nossa série de 3 capítulos. Não deixem de ver os 2 outros capítulos dessa série de os maiores edifícios residenciais do mundo. Fiquem conosco no próximo episódio, no próximo vídeo, e agradecemos. Abraço.